Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje nós vamos aprender algumas formas que nós podemos otimizar a nossa frase, a que a gente está se referindo, para fazer com que a frase, né, o que a gente está dizendo, fique um pouco mais prático e mais sucinto, mais direto ao ponto. E para isso, nós vamos usar as relative clauses. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e eu vou explicar para vocês o que é isso. Bom, relative clauses, né, são frases que a gente adiciona uma informação sobre um substantivo. O que é o substantivo, né? É a pessoa, o lugar ou da coisa da qual eu estou me referindo, né? Mas é como se eu quisesse acrescentar uma informação sobre aquilo que eu estou falando, mas sem começar uma nova frase, sem ter que colocar um ponto final, sem ter que colocar, né, finalizar aquela frase para começar outra. Então, é meio que eu vou explicar de uma forma mais fácil. Exemplo, tá? Essa é a mulher que mora perto da minha casa. Um exemplo, assim. Então, esse que se refere à mulher que eu estou falando. E assim, eu complemento a minha frase. Vamos ver aqui nos exemplos que vai ficar mais claro para vocês. Bom, o primeiro relative pronoun que a gente pode usar é o who, para se referir às pessoas. Ó, the woman who lives next door is my teacher. Então, eu estou falando de uma woman. Então, para se referir a essa woman, eu posso usar a palavrinha who. Então, the woman who lives next door is my teacher. Tá vendo? Aqui, eu não preciso separar as frases. There is a woman that lives next door, period. This woman is my teacher. Tá vendo que eu conjuguei duas informações em uma só conectando com esse relative pronoun. Então, esse é o objetivo principal, tá? No português, a gente usa muito o que, né? E no inglês a gente tem mais separações, tem mais opções, digamos assim. Vocês vão vendo aqui nas traduções. Então, o who eu posso traduzir pelo que, dependendo do contexto. Então, a mulher que mora ao lado é minha professora, tá? Também temos o which, para se referir a coisas, a animais. Então, this is the book which I bought yesterday. Que no português a gente também pode traduzir como o que. Então, esse é o livro que eu comprei ontem. O that, ele é mais democrático, porque eu posso usar tanto para pessoas quanto coisas, então tanto faz. The movie that we watched was amazing. Então, aqui eu também posso falar, no mesmo exemplo da woman aqui em cima, the woman that lives next door is my teacher. Então, eu posso substituir o who pelo that, ok? Agora, quando a gente vai falar de lugar, obviamente a gente sempre vai usar where. Então, that's the cafe where I met Tom, tá? E aqui a gente não vai traduzir que, né? Então, é onde. When, for time, I remember the day when we first met. E whose, de posse, né? Então, a gente sabe que whose é muito de quem no inglês, e aqui a gente pode trazer cujo, né? Então, she's the girl whose father is a doctor. Alright? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu posso usar essas palavrinhas aqui no meio da minha frase para se referir, né, ao sujeito da minha frase. Seja esse sujeito um lugar, um objeto, uma pessoa, um animal, não importa. Então, para cada um deles, né, eu vou usar um pronoun diferente, tá? Vamos ver com os tipos de relative clause que a gente tem. Define relative clauses. Então, eles dão uma informação essencial, então, sem essa palavrinha, às vezes perde um pouco o sentido, e a gente não precisa colocar vírgula, tá? Então, ó, the man who fixed my car is very kind. Então, a informação who fixed my car, ela é essencial para saber quem que é esse homem. Então, the man is very kind, mas que man? Que man, que é muito legal, né? Que é muito bondoso. Então, the man who fixed my car. Então, se eu tirar essa informação, fica um pouco estranho, sim, fica faltando. Non-defined relative clauses. Nesse caso aqui, eu dou uma informação extra. Não necessariamente eu preciso dessa informação para eu entender a minha frase. E aí, a gente vai colocar entre vírgulas ali, né? Então, ó, my brother, who lives in Canada, is visiting me next week. Então, se eu tirar essa parte, né, who lives in Canada, eu vou entender de toda forma que meu irmão está me visitando semana que vem. Que ele mora em Canadá ou não, isso não é importante, é uma informação extra, mas ela não atrapalha o entendimento da minha frase. Então, quando for uma informação importante, que é essencial para o entendimento da minha frase, eu vou colocar tudo junto aqui, sem vírgula. E quando for só uma informação extra, eu vou colocar dentro das vírgulas aqui dentro. E pronto, mas vocês podem ver que se eu conectar my brother is visiting me next week, tá vendo? Não mudou nada no significado.
Beleza? Bom, quando vocês vão poder omitir esse pronome? Posso omitir? Pode. Bom, quando o pronome é objeto, né, então ele pode ser omitido. Então, the book I bought is great. The man I met was nice. Então, aqui nesse sentido aqui, que é só um objeto, então o livro que eu comprei, o cara que, né, a pessoa que eu conheci foi legal. Então, aqui é opcional. Para ficar mais fácil, você pensar, objeto, mais fácil. Olha, se eu tirar aqui, ó, the book I bought is great. Tá vendo que não fez falta? Então, eu consigo entender a frase normalmente. Então, você pode omitir. Agora, você não pode omitir quando ele é o sujeito da frase, ou seja, eu preciso dessa informação para que a pessoa entenda. Então, the man is my uncle, mas que man? Se eu não estou apontando, né? Então, the man who works here, então, o homem que trabalha aqui é o meu tio. Então, o fato dele trabalhar aqui, né, é uma informação importante para a minha frase. Então, não tem uma regra específica, depende muito do que você quer dizer. Então, aí você vai analisar, essa informação aqui é super importante ou não. Então, se for super importante, você não pode omitir. Se não for, você omite, tá? Mais exemplos. Então, usando o who. She is a teacher who helps us every day. Which? This is the car which I like. Where? That's the park where we play soccer. Do you remember the time when we were kids? Tá? Agora, whose? That's the man whose house is near the beach. Então, pessoal, façam as atividades lá na apostila. Não é difícil, é só vocês aprenderem mesmo, saber qual que a gente vai usar em cada situação, mas acaba que as próprias palavras já ajudam muito, né? Então, who, a gente sabe que é de pessoa, where, a gente sabe que é de lugar. E praticando lá nas atividades vai ficar mais fácil, ok? See ya, bye!